Boa noite, hoje é o vídeo 220 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos da minha saga de filosofia, de uma perspectiva de realidade, um fragmento da minha consciência, deixando registrado para o meu eu do futuro, depois fazer uma retrospectiva e lembrar do momento que você estava vivendo, na situação que você estava, e deixar como se fosse uma memória, uma cápsula do tempo, né? Lembrando que minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, que a cada dia é buscar, está sempre buscando subir um degrau a mais, entender e compreender um pouco a realidade de forma mais complexa, que talvez não deve existir de forma mais complexa, como já descoberto por mim, ou não, né? Que é ter essa expressão de forma intuitiva ao mundo, de fluxo, de entrega, aquilo que eu acredito como Deus, né? Então é uma submissão positiva guiada por aquilo que você quer gerar valor a todas as pessoas que você quer contribuir efetivamente para o bem. E no título de hoje escrevi sobre gentileza. Queria falar um pouco sobre a gentileza. Um amigo comentou essa semana sobre se eu poderia fazer uma gentileza. Eu estava pensando nessa questão dessa palavra, do que seria essa expressão de gentileza, né? Então eu estava refletindo do porquê que gentileza sempre gera gentileza, né? E estava pensando na questão do que é essa ideia de você fazer ou realizar algo para o outro sem intenções ou compromisso com segundas intenções, né? Então, entende-se por gentileza, até onde eu enxergo, como uma expressão de cuidado, de consideração, de respeito, algo que você pode fazer nos 3 níveis, tanto do corpo, da mente, da alma e do espírito, né? Então, ela pode carregar níveis de profundidade até onde cada perspectiva e realidade enxerga. Então, se for pensar o que é de fato a gentileza, ela é um ato de oferecer algo bom para o outro, seja ela uma palavra, um gesto, um tempo, uma escuta, sem esperar esse algo em troca, né? Então, é algo como se fosse um altruísmo, uma fraternidade pelo outro, muito próximo de algo relacionado ao amor, mas é como se fosse uma bondade ativa, né? Relacionada a uma ação, né? E para compreender e entender ela de forma significativa, eu fragmentei ela nesse nível de corpo, como se fosse a ação de forma efetiva, realizada. Então, uma gentileza ela pode estar sendo expressa em um sorriso, no segurar de uma porta do elevador, oferecer ajuda para alguém, ou ceder lugar em um ônibus ou em algum lugar para alguma pessoa. Então, meio que o gesto a nível de corpo da expressão da gentileza está associado a uma certa vínculo, né, de bondade para o outro ou com o mundo, né? Porque essa gentileza pode ser expressa para os animais, objetos e muitos outros níveis, né? Então são pequenas ações físicas que comunicam uma espécie de cuidado e respeito, né? Como se fosse uma honra com relação àquilo que você está lidando com, seja pessoa, objeto. Então, em todo nível de expressão, em nível físico, exercer ele de forma intuitiva com gentileza é você estar exercendo na sua máxima intensidade no momento presente e colocando aquilo que te mais lhe compete naquele ato, né? E se for pensar no nível da mente, da alma, que são as emoções e os pensamentos, ter pensamentos compassivos, perceber o outro como alguém digno, de mesmo quando erra ou tem algum conflito, é você ter essa empatia ativa, tentar entender o que o outro de fato sente ou pensa, né? Então essa gentileza no nível da mente e da alma é você ter esse nível de compaixão na forma como o outro pensa, na forma daquilo que ele enxerga, no nível que ele entende de consciência de si mesmo, se torna algo de consciência, né? No sentido que
você vê além do julgamento automático com relação ao que você tem para o outro, né? É você meio que optar por responder com paciência e respeito diante da diversidade daquilo que você acredita pelo aquilo que o outro acredita, devido às crenças limitantes de consciências distintas, né? Então, nesse caso, a gentileza na alma, ela é acolher o outro dentro de si sem desejar moldá-lo e impor aquilo que você acredita sobre o outro, né? Então, às vezes pensamos que de certa forma aquilo que nos faz bem poderia fazer bem para o próximo, para o outro, mas aquilo que o outro enxerga, ele entende na sua perspectiva e na sua realidade o que de fato faz bem para ele. Então, de certa forma, exercer algo ou uma imposição para querer moldar é um tipo sutil no nível da alma, de gentileza, que você gera uma certa violência até mesmo ao espírito do outro, né? Porque diante daquilo que o outro enxerga como gentileza, não é a sua perspectiva e a sua realidade daquilo que você acredita que é bom para você, é necessariamente bom para o outro, né? E no nível mais complexo de compreender, que é algo que eu estou buscando maturidade, né? Precisa-se ter uma maturidade espiritual para entender o nível da gentileza a nível espiritual. É a gentileza que é expressa, acho que efetivamente pelo amor condicional, né? Porque você considerar no nível da amizade espiritual, que foi o vídeo anterior, mas também todas as pessoas, todos os seus atos, tudo aquilo que você expressa ao mundo, de todas as pessoas, de todos os indivíduos, de todos os objetos, você tem uma resposta intuitiva de extrema gentileza com um amor incondicional. Então tudo que você faz, realiza, fala, expressa ao mundo está sempre respaldado de muito caráter e moral de ser humano, né? São os princípios e valores humanos, então a sua gentileza espiritual, ela é expressa nesse amor incondicional pelos seus atos, né? Então ela não depende de comportamento do outro, é mais como um reflexo da união interior. Então é uma coisa em que você se ama no ponto de que você se entende as suas questões internas e você sabe que todas as pessoas são uma parte de você mesmo, então você entrega a todas as pessoas aquilo que mais você gostaria de entregar a si mesmo. Então a forma como o espírito vê o outro como parte de si mesmo, ele não enxerga essa espécie de egoísmo ou separação que é associada ao ego, mas sim de integração, em que você e qualquer outro tipo de pessoa, um morador de rua, alguém que tenha uma perspectiva, uma realidade completamente diferente que a sua, ela faz parte também de uma realidade que poderia ser igual à sua se você tivesse passado pelas mesmas condições que ela, né? Ou se ela tivesse passado com as mesmas condições de vida que você passou, né? Então, nessa dimensão, ser gentil é uma forma de até mesmo algo sagrado, não sei se eu poderia dizer assim, mas meio que uma espécie de bênção pacífica, né, com relação para com o outro, né? Então é meio que um nível de compaixão universal, não sei se eu poderia dizer assim, mas que é algo que eu estou buscando entender e compreender, e sei que essa maturidade espiritual para entender o que seria a gentileza espiritual, eu só conseguiria adquirir ao longo do tempo, exercendo muitas gentilezas no âmbito do corpo, exercendo muitas gentilezas no âmbito da alma e da mente, e um dia eu conseguiria ter e exercer a maturidade no âmbito do espírito, né? Então, ser gentil é uma das formas mais silenciosas e poderosas de elevar a consciência de si mesmo e deixar um reflexo da sua própria consciência na lembrança das outras pessoas ao seu redor, porque ela não precisa ser grandiosa, mas quando vem do coração e é expressa de forma genuína, ela transforma o mundo e as pessoas ao seu redor e o mundo dentro de si mesmo, né? Então eu acredito que hoje, pelo menos, né, como eu enxergo a gentileza, ela é uma forma de expressão efetiva das suas questões internas, né? Então, quanto de gentileza você deixa para o mundo no seu dia a dia? Hoje você já praticou sua gentileza para o meu eu do futuro? Eu acredito que o meu eu do futuro deve estar
buscando ainda esse 100% de exercer a gentileza para com todas as pessoas que passam pela sua vida, porque você sabe que em nível espiritual todos os indivíduos, todos os seres humanos merecem grandiosidade e merecem ser gentil para com eles, né? Então, deixar e desapegar de questões internas com relação para com o outro é uma expressão de conhecimento interno, mas que para mim hoje eu sei que tem algumas barreiras que me impedem de enxergar verdadeiramente o que seria essa gentileza espiritual. Mas eu sei que é com o tempo e com o amadurecimento e passando pela vida, exercendo outra gentileza no nível do corpo, no nível da alma e da mente, aos poucos eu vou vislumbrando um pouco dessa amor incondicional, compaixão universal, de deixar a gentileza para com todas as pessoas na mesma intensidade, até as mesmas aquelas pessoas que eu não concordo com seus tipos de consciência ou pensamento crítico com relação para com o mundo. Enfim, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje um pouco sobre a gentileza é isso, e que talvez amanhã já mude completamente e depois de amanhã já tenha um outro entendimento e compreensão do que seria ser gentil. E que a ideal é estar sempre buscando ser gentil em todos os seus atos, ações, e que meu eu do futuro daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos você continua descobrindo, tendo mais experiência e conhecimento e continuando sendo gentil para com todas as pessoas que estão próximas de você, porque você sabe que gentileza, que gera conexões, que geram pontos, e a única forma de construir e moldar toda uma realidade é pelo caminho de fraternidade e do bem, e gerando impacto positivo e gerando valor nas pessoas, né? E é isso, e até amanhã no episódio 221.